Legislativo recebeu a visita do senador da República, Paulo Paim. Colônia Z3 sediou o encerramento da 17ª Cavalgada da Costa Doce. A atividade do Festival Sesc de Música foi realizada no Navegantes. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal da Câmara. Na manhã do último domingo, na colônia de pescadores Z3, aconteceu o encerramento da 17ª Cavalgada da Costa Doce. O Legislativo participou da atividade. O amor às tradições gaúchas levou mais de 80 cavalarianos de diferentes cidades que compõem a Costa Doce a participar da 17ª Cavalgada. O organizador do evento, Carlos Gonçalves, comentou sobre a iniciativa. A cada edição é que cada vez o público que tem como esporte a cavalgada, e principalmente a cavalgada de trilha, ele está sendo, aumenta esse público. As pessoas mais bem preparadas, mais bem equipadas, e quando sai com essa proposta de fazer cavalgada de trilha, eles desfrutam bastante, né? E a outra coisa que faz com que muitas pessoas já tenham vindo 10, 12, 8 vezes a cavalgada da Costa Doce, é que a beleza da natureza, as modificações de acordo com o tempo durante o ano, né, que ou mais chuva, menos chuva, as águas, né, então tudo se modifica, são caminhos novos, né, e novos desafios, e isso então faz com que as pessoas repitam, né. Fernando Maciel participa desde a primeira edição. Em 2016, ele foi um dos guias dos cavaleiros e conta a satisfação de participar mais uma vez. E um orgulho de poder participar de uma cavalgada dessa, que é uns quantos dias, né, desde Guaíba. E para mim é muito gratificante ver o pessoal contente, satisfeito pela cavalgada, e tomara que continue assim sempre a cavalgada. Como é que foi essa vez? Foi tudo tranquilo? Como é que foi? Foi tudo calmo, o pessoal estava meio assustado por causa que teve muita chuva, né? E o pessoal estava meio assustado, mas foi tudo sob controle, todo o pessoal gostou bastante. Glaucia Montedo, que estava na cavalgada pela primeira vez, conta o que achou da experiência. Foi muito bom, foi uma adrenalina na realidade, e acho que para saber, para realmente ter noção do que é a cavalgada, só vivenciando tudo que a gente passou para saber que realmente é encantador, assim, inclusive a parte toda de local onde a gente parou, né, a gente foi muito bem recebido, e toda a travessia, muito bom. Como é que para ti, mulher, teve alguma diferença para ti ou não? Teve, não vou dizer que não teve. Os guris sempre me acompanhando, sempre cuidando de mim, todo o tempo, mas tem que ter coragem para participar. Depois de passarem por 6 cidades, os cavaleiros chegaram à Colônia Z3 em Pelotas e foram recepcionados com um assado de tainha. Representando a Câmara Legislativa, o vereador Beto Z3 esteve presente mais uma vez na recepção aos participantes. Me sinto honrado, em nome da Câmara Municipal de Vereadores, que tem participado ativamente nos últimos anos, presente, a TV Câmara cobrindo, a comunidade aqui da Colônia Z3 recepcionando. A gente fica muito feliz de poder recepcioná-los aqui hoje com um almoço, com uma tainha assada, né? Rever amigos de outras edições da cavalgada, e também a comunidade aqui da Colônia Z3 prestigiando, vindo aqui visualizar esses lindos cavalos, equinos aqui, os gaúchos, né, de todas as querências, como se diz, estão aqui. Que vem a 18ª, estaremos juntos de novo, irmanados, recepcionando os nossos cavaleiros, nossos tropeiros, que fazem, né, cumprir a existência da cultura do Rio Grande. Isso para nós é muito satisfatório. O coordenador da Cavalgada da Costa Doce esteve em visita ao Poder Legislativo para falar sobre a 17ª edição do evento e aproveitou para fazer agradecimentos. Carlos Gonçalves foi recebido pelos parlamentares na última sessão representativa do recesso. Convidado a subir à tribuna, agradeceu o apoio da Câmara Legislativa.
Quando a gente conta com esse apoio, né, tanto do Legislativo quanto o do Executivo, a gente consegue fazer com que aquilo que nós planejamos, aquilo que nós almejamos, que o nosso município aqui tenha de importância em relação ao turismo do estado e ao turismo da região, se possa alcançar, né? O coordenador também reiterou a importância do evento para que muitos descubram as belezas do meio rural. Incentivo ao turismo rural e num segmento que distingue o Rio Grande do Sul do resto do Brasil. E esse segmento nós temos muito forte aqui na nossa região, que é o segmento que lida com a agricultura, com a pecuária, com o gaúcho, e o cavalo é algo muito motivador. As cavalgadas por onde passam encantam as pessoas. O vereador Beto Z3, que apoia a iniciativa desde o início, comentou sobre a emenda aprovada pelo Legislativo que dá apoio financeiro para que a cavalgada seja realizada. Fizemos essa emenda ao orçamento, esperamos que o governo acate a emenda e faça valer esses recursos para dar publicidade, dar uma condição melhor para a cavalgada se organizar. A gente sabe que os custos são elevados, é alimentação, custos de estadias pelos locais, custos de divulgação, folders que são distribuídos, cartilhas informativas sobre o turismo da Costa Doce. Ajuda a divulgar, muitas vezes os poderes públicos não fazem de maneira tão precisa, tão elevada e tão presente como acontece nesse caso da cavalgada. Ontem pela manhã foi recebido na presidência da Casa o senador da República pelo Rio Grande do Sul, Paulo Paim, que cumpria a agenda na região e aproveitou para fazer uma visita ao Legislativo pelotense. O senador divulgou o livro de autoria dele, Palavras em Mar Revolto, que teve o lançamento em Rio Grande. O parlamentar participou do programa Entrevista, veiculado na TV Câmara. Dentre os assuntos tratados, esteve os projetos e pautas defendidas por ele no Senado. Por exemplo, o Estatuto do Idoso, de minha autoria, que ele beneficia 45 milhões de pessoas, o Estatuto da Pessoa com Deficiência é em torno de 50 milhões de pessoas, o Estatuto da Igualdade Racial, que eu digo que beneficia todos os brasileiros, que todos devem combater os preconceitos, a própria política de salário mínimo, que tivemos os salários mínimos de $60 para mais de $300, a lei dos autistas também, uma lei que muito festejada, também de minha autoria. Quando questionado sobre a possibilidade da perda de mandato da presidente da República, o senador se mostrou contrário ao processo. Acho que é um equívoco, é um ataque à democracia. A democracia ela está acima das divergências partidárias ou pontuais sobre a política econômica ou social. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Nós que enfrentamos a ditadura, conseguimos depois de mais de 2 décadas fazer que voltasse a democracia. Eu mesmo tenho divergências pontuais com o governo. Eu ataco a política econômica. Quero resposta no social, mas em nenhum momento vou aceitar qualquer tipo de golpe à democracia. Uma notícia que vem causando polêmica é a possível saída de Paulo Paim do Partido dos Trabalhadores. O senador disse que já conversou com a Executiva Nacional e assumiu o compromisso de permanecer diante de algumas condições. Continuaremos firme, fazendo todas as críticas que forem necessárias ao governo federal, porque o governo federal é uma composição. Lá estão 10, 12 partidos e o PT tem que ter uma posição muito clara e muito firme, como tem tendo. E eles respaldaram as minhas posições, não aceitando, por exemplo, a reforma da Previdência, não aceitando a reforma da reforma que estão querendo alguns setores. Como disse lá um dos grandes líderes do PT, quer seja nacional ou estadual, se tiver que sair, que os bons não saiam, mas que saiam aqueles que tenham beirado a impunidade, a corrupção e desvio de conduta. O presidente em exercício da Câmara, vereador Marcos Ferreira, destacou a importância de receber uma figura pública nacional no parlamento. O senador representa o nosso estado, representa uma parcela importante da população, as suas lutas, e eu acho que a presença do senador também reforça a importância do parlamento da nossa cidade, o Parlamento Nacional, e o Paim tem demonstrado compromissos com a nossa cidade, são importantes. Então a gente fica muito feliz com a presença dele e que possa outras vezes vir todas as lutas sempre defendidas nesta casa. O vereador Tenente Bruno falou sobre o respeito que tem pelo senador Paulo Paim, parabenizando o trabalho que vem sendo executado por ele no Senado Federal. Tem uma causa, a causa pública que está acima de tudo. Então é uma pessoa que a gente tem um grande carinho, uma grande admiração.
Eu, particularmente, né, tive a oportunidade de fazer, durante nosso mandato até esse momento, algumas agendas, já 3 agendas com ele lá no Senado Federal em Brasília, inclusive uma audiência pública para todo o Brasil falando sobre a violência contra a mulher. Confira no próximo bloco os temas que foram abordados na sessão representativa desta terça-feira. Nós já voltamos, fique conosco. Brasil, unido contra a dengue. Brasileiros de todos os cantos do país estão dando grandes exemplos de mobilização no combate à dengue. Em Salvador, agentes de saúde orientam as pessoas a não deixar a água acumular. E as crianças aprendem a prevenção de um jeito divertido. Em Aparecida de Goiânia, os agentes de saúde foram às casas e escolas para envolver a população num grande mutirão. É uma questão mesmo de educação, de sensibilização. O Brasil está unido contra a dengue. E você, tá pronto? Hoje, no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem violência sexual. E para mudar esta realidade, só é preciso uma coisa: atitude. Denunciar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é simples. Ligue 100! A ligação é gratuita e pode ser feita das 8 às 22 horas. Sem o seu apoio, não existe proteção. Denuncie. Ligue 100. Brasil. Quem ama, protege. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil, um país de todos. Governo Federal. Essa arma já matou uma pessoa. E essa arma matou uma família. Vá com calma. As pessoas esperam. A vida não. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Sou separada e tenho um casal de adolescentes. Já fiz o papel de pai e de mãe muitas vezes. Em relação ao sexo, a minha conversa é igual com os dois. Porque responsabilidade é coisa para os dois. Respeito é coisa para os dois. Camisinha é coisa para os dois. Se cuide. Filho não é brincadeira. Política Nacional de Planejamento Familiar. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Você pode mudar a história de uma vida. O Instituto Ver é uma ONG que estimula e reabilita gratuitamente a visão infantil. Colabore. Medicina, para mim, tem que ser vista como um sacerdócio. Mas as pessoas me diziam que medicina era coisa de rico. Então eu comecei a lutar. Passei em biologia, só que biologia não era o que eu queria ainda. Tinha o meu avô. Era a pessoa que dizia assim: tenta de novo, você vai conseguir. Uma amiga falou do ProUni e eu me inscrevi. Tive uma excelente pontuação, passei em medicina. Eu vou fazer geriatria. Tenho certeza de que vou tratar sempre qualquer pessoa enxergando os meus avós. ProUni é a chance do aluno ingressar na faculdade e tentar mudar a sua história de vida. Você que se inscreveu no ProUni, fique atento às chamadas para não perder os prazos. ProUni, venha participar desta conquista. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. É tão raro ter uma oportunidade dessas que a gente agarra com força, com vontade. Se joga. Foi o que eu fiz. Escola de qualidade é trabalho em equipe. O governo federal faz sua parte, enviando dinheiro direto para a escola. A equipe discute qual a comunidade a melhor maneira de aplicar esse dinheiro. E para as escolas melhorarem seu IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, recebem mais recursos para melhoria. Educação, um compromisso de todos. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. No
quadro A Cidade Reclama de hoje, vamos mostrar um problema relativo ao saneamento, que está incomodando os moradores de uma localidade do bairro Fragata. Já pensou em chegar em casa e sentir o cheiro de esgoto? Ou não poder abrir as janelas por causa dos mosquitos? É o que os moradores de Evaristo da Veiga enfrentam diariamente. A situação é crítica e incomoda muito quem reside no local. De acordo com o Sr. Eneido, morador da área, o problema se originou de uma ação mal sucedida do SANEP. Originou depois que o SANEP veio aqui ligar uma água, cavaram por 2 vezes, cavaram a cavação errada, tiveram que encher de novo o buraco ali. Eu acho que houve algum problema, quebraram algum cano, que estava tudo normal. Aí depois que eles fizeram esse segundo buraco aqui no meio da rua, aconteceu esse problema, porque não tinha esse problema aqui. Entre as principais reclamações da população estão o mau cheiro e a proliferação de mosquitos, o que indigna os moradores e fica claro no relato do senhor Gilmar. Tu vai abrir a porta à noite, o mosquito, né, vem, e o mau cheiro, é uma coisa impressionante. Isso aqui está desde outubro que a gente está tentando resolver esse problema. Eles já vieram aqui, eles sugam, mas eles não resolvem o problema. Aí no outro dia já está essa aguaceira que vocês estão vendo aqui agora no momento. Ele inclusive faz um apelo às autoridades e demonstra a preocupação com a própria saúde. O senhor quer só a resolução do problema, então? Eu só quero a resolução do problema, né? Que se resolva esse problema que está acontecendo aí para ver se a gente tem uma melhora, né? Então a gente está preocupado, tem verão, o verão tá aí, calor, né? Então, de repente, uma doença exige tanta coisa, né? A gente queria que eles fizessem a parte deles também. Se você tem problemas na rua ou no bairro onde mora, ligue para a redação da TV Câmara, 3222 1150. Nossa equipe vai até você. Confira agora os principais assuntos abordados pelos parlamentares que utilizaram a tribuna na última sessão representativa do recesso de verão. O vereador Edmar Campos começou parabenizando a realização da 17ª Cavalgada Costa Doce. Também chamou a atenção da população de Pelotas por hoje ser o último dia para pagar o IPTU. Reclamou que foi até a secretaria na parte da manhã e estava fechada, mesmo com uma proposição dele para que houvesse plantão nesse turno. Justificou o aumento do IPTU pela adequação aos valores atuais, o que gera mais renda para o município. E afirmou que a casa aprovou todas as isenções necessárias, mas a população, principalmente os aposentados, está com dificuldades em consegui-lo, por não saberem que elas deviam ser pedidas todo ano. O vereador Tenente Bruno começou a fala mencionando a conquista do Fundo Municipal de Segurança Pública, que vai ser votado após o recesso e vai ser muito bom para a população. Também comemorou o reajuste no valor do risco de vida dos guardas e agentes de trânsito, que é uma grande conquista para esses profissionais. O vereador também falou sobre o projeto que cria a Semana da Mulher, para a discussão e enfrentamento, principalmente da violência de gênero. Terminou falando sobre a crise na segurança pública do Rio Grande do Sul, que é capa no jornal 0 Hora, que mostra o desespero das autoridades policiais do estado e o fato do governador Sartori pedir mais com menos. Mais ações policiais com menos efetivo. O vereador Marcos Ferreira trouxe um tema que preocupa muito os moradores da cidade, que é a cobrança de esgoto onde não se tem o serviço, e a revolta da população com o que considera indevido. Falou que a culpa não é somente do atual governo, e sim de todos os que já passaram e não resolveram os problemas, e afirma que essa é uma afronta ao Código do Consumidor. Também alertou sobre um crime ambiental na Vila Silveira, onde os condomínios largam esgoto direto em uma sanga, e essa ligação foi aprovada pelo SANEP. Reclamou da falta de divulgação do fato de que era necessário pedir a isenção do IPTU todo ano. Abordou a situação do SANEP, em que o presidente já anunciou que vai ter déficit e que é necessário trazer a realidade da autarquia para a pauta do Legislativo em sessões e audiências públicas. Concluiu agradecendo o prefeito por ter começado a obra da Avenida 25 de Julho, que já era esperado há muito tempo pela população pelotense. O mês de janeiro está sendo marcado pela música clássica em Pelotas. Estamos falando do 6º Festival Internacional do Sesc, que está realizando diversas ações musicais até sexta-feira. Eu fui conferir um concerto de eufônios e vou mostrar para você um pouco desse espetáculo.
A iniciativa que deu certo em 2015 se manteve em 2016. O festival descentraliza as atividades e leva a música para dentro das comunidades. Uma delas é a do Navegantes, que recebeu um concerto no Centro de Referência em Assistência Social São Gonçalo. O CRAS foi contemplado nas 2 edições. Para o coordenador da proposta, Alexandre Meirelles, levar lazer, cultura e entretenimento para as localidades fora da região central é de extrema importância para a inserção social. Porque muitas pessoas não têm, às vezes, tempo, né, e nem o costume de ir até o centro da cidade. Então essa ideia veio para isso, né, para trazer o festival até a comunidade. Depois a gente consegue formar, de repente, novas plateias, né? A psicóloga do Centro de Referência, Cristine Caran, destacou que esse tipo de apresentação faz toda a diferença no dia a dia dos moradores da localidade. São usuários que não têm acesso, né, à cultura em geral, e para eles, como vocês viram, tá bem cheio, né? Eles gostam muito, né? Por mais que a gente pense que não, mas eles gostam bastante. No público do concerto, uma diversidade de gerações. No repertório, músicas para todos os gostos, do clássico ao popular. Crianças, jovens, adultos e idosos aprovaram o espetáculo. Muito importante, porque a gente não tem essa oportunidade, a gente só acompanha pela televisão, né? Muita gente não conhece, eu achei muito bonito. Hoje aqui é uma maravilha para nós. Somos idosos, eu pertenço ao grupo de idosos daqui do CRAS. E Deus que começou, já faz eu acho que uns 5 anos. E a gente quando recebe essas coisas aqui é muito bom para nós, é gratificante. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Voltamos na quinta-feira com mais informações do Poder Legislativo. Obrigada pela audiência e até lá. Tchau!